Olá, desde quarta-feira acontece em Paraty, no Rio de Janeiro, a 21ª edição da Flip e o Entre Linhas de hoje é inteiramente dedicado a autoras que participam do evento. A poeta Bruna Beber, a romancista Natalia Timmermann e a escritora e artista visual alemã Nora Krug. E a gente também exibe um comentário de nossa booktuber Isabela Lubrano sobre o principal romance de Pagu, a Patrícia Galvão, autora homenageada da Flip de 2023. E a gente começa essa edição com Natalia Timmermann, que acaba de lançar As Pequenas Chances. Nesse romance de amor e luto, uma protagonista que também se chama Natália e apresenta vários traços biográficos da escritora e psiquiatra, se despede do pai numa jornada que envolve afeto e busca pelas próprias origens. Natália, As Pequenas Chances descreve um processo de luto, narrado durante um percurso, uma viagem. Que relação tem entre essa viagem e esse processo de luto? As Pequenas Chances é uma viagem narrada em 3 partes. A primeira delas é quase um preâmbulo da viagem no aeroporto. Uma personagem que também se chama Natália encontra por acaso o médico de cuidados paliativos do pai. E esse encontro dispara uma série de lembranças sobre o luto. Esse primeiro momento do livro, ele se debruça sobre o luto, principalmente o luto judaico. Isso é muito autobiográfico, porque, de fato, quando meu pai morreu, eu me surpreendi muito com o acolhimento que eu tive do luto, dos rituais fúnebres judaicos, né? E aí eu fui me debruçando sobre isso, assim, sobre o significado que tinha cada um desses rituais. A segunda parte, ela entra no avião para encontrar a família. Eles foram antes, os outros familiares dela, o companheiro com os filhos, e ela está indo encontrá-los depois. E nessa segunda parte, há um cruzamento de viagens. Ela está indo e ela começa a lembrar, essa lembrança disparada por esse encontro com o médico de cuidados paliativos, de quando a irmã dela fez uma viagem em sentido contrário, né? Voltando para o Brasil, quando o pai delas, que é o meu pai e o pai da minha irmã, tinha sido internado e a gente sabia que eram os últimos dias dele. Isso eu considero que foi um presente que eu ganhei do meu pai e da minha irmã, esse material literário que, quando vivido, foi tão difícil, tão doloroso, mas que, como escrita, é muito rico. No meio dessas lembranças, que não são lembranças, né, porque é narrado em terceira pessoa, a parte da irmã, essa personagem vai se lembrando dia a dia como foram os últimos momentos de vida do pai, no hospital, enquanto aguardava essa irmã chegar. E a terceira parte, ela é a viagem propriamente dita, a viagem para encontrar a família. Só que esse encontrar a família acaba se desdobrando em 2 significados, né? Encontrar os familiares dela que estão lá. Então, na Romênia, por causa de uma Olimpíada de Matemática do filho, do casal, né? Da Natália e seu marido. Isso, e aí ele perde a Olimpíada, alguns dias sobram. O que eles vão fazer com essa viagem? E como ela estava muito próxima das questões familiares por conta do encontro com o médico, de toda a rememoração que isso sucedeu a partir daí, ela acabou aceitando a ideia que o marido dela teve de ir atrás dos rastros, dos vestígios dos ancestrais dela nas cidades onde nasceram os avós. Que função rituais fúnebres e genealogias familiares, ancestralidade, tem como preenchimento das lacunas abertas pelo luto, pela perda? Acho que tem 3 coisas acontecendo aí. A primeira é uma vivência dessa personagem e que foi minha, muito concreta, de se sentir amparada pelos rituais de um jeito muito pragmático. E foi muito curioso, porque eu me senti, de repente, muito amparada pela religião. E eu descobri que a religião era uma ligação muito mais do que com Deus, com as pessoas que vieram antes de mim, com os meus ancestrais, né? E esse foi o verdadeiro sentido da religião, que é retomado na terceira parte, nessa busca pelos ancestrais mesmo. E a outra coisa é que, assim, eu estou escrevendo sobre morte, sobre luto, sobre dor. E acho que, até assim, do ponto de vista narrativo, é pesado, é difícil. Então,
esse tom ensaístico, assim, né, para falar dos rituais fúnebres judaicos, ele é quase como, mesmo falando da dor, um respiro dessa dor, né? Assim como essa personagem e essa pessoa, que viveu isso, naquele momento buscava descobrir o significado de tudo aquilo como um jeito de lidar com a dor escapando dela. A partir da morte do pai, a partir desse vazio e da constatação de que ela não tinha mais como perguntar para ele, né, o que ele sabia sobre a história da família, quais eram os interesses dele, é como se ela tivesse herdado, dentro dessa dor, uma lacuna, uma falta, né, que ela talvez tente preencher, mas que ela percebe que é impossível preencher. Eu acho que nos nascimentos e nas mortes o tempo se abre, né? Acho que isso até está no livro. Então, as coisas, elas todas passam a ter um outro significado. Um dos destaques da programação da Flip de 2023, a escritora e artista visual alemã Nora Krug tem 2 obras publicadas no Brasil, a graphic novel Heimat e uma versão por ela ilustrada do ensaio político Sobre a Tirania, do historiador norte-americano Timothy Snyder. Os 2 livros têm em comum a reflexão sobre os totalitarismos e uma linguagem visual que mescla desenhos e quadrinhos com a reprodução de fotografias e documentos. Em Heimat, Nora Krug empreende uma investigação sobre a história de sua família, uma história assombrada pela possível cumplicidade com os crimes nazistas. Radicada nos Estados Unidos, foi durante suas viagens ao exterior, ainda adolescente, que ela percebeu que carregava a culpa pelo passado alemão na Segunda Guerra. Dilacerada entre a vergonha e o apego às suas origens e memórias, Nora Krug tenta então entender como o nacionalismo hitlerista aviltou a própria palavra Heimat, cujo sentido de pátria, de terra natal, passou a ter uma conotação exclusiva para o povo germânico e excludente para quaisquer outras etnias, justificando o genocídio dos judeus e o expansionismo do Terceiro Reich. Seu assombro, porém, não é abstrato, pois o incômodo vai crescendo ao longo da graphic novel, conforme ela desvenda as circunstâncias da morte do tio no fronte e do envolvimento de seus 2 avós, o paterno e o materno, com o partido nazista e o exército alemão. Entre depoimentos de familiares cujos laços haviam sido destroçados, cartas e arquivos de Estado, Nora Krug reconstitui minuciosamente biografias e episódios históricos, como a da Noite dos Cristais, quando lojas de judeus e sinagogas foram vandalizadas, lida com o silêncio e o negacionismo, numa tentativa sôfrega de saber se o crime de quase todo um povo contou com a participação de seus próprios antepassados, o que inviabilizaria qualquer reconciliação com uma Heimat não contaminada pela barbárie. E é justamente esse enfrentamento do mal que está na raiz do trabalho da artista sobre as formulações contidas em Sobre a Tirania. Escrito sob o impacto da ascensão de Donald Trump, o livro de Timothy Snyder apresenta 20 lições do século XX para o presente. O historiador identifica nas experiências totalitárias do fascismo, do nazismo e do comunismo uma reação aos primórdios da globalização. Uma globalização que se realizou plenamente no século XXI, porém mantendo inoculada na linguagem e no comportamento contemporâneos a ameaça do populismo e de outras formas reacionárias de tirania, que Nora Krug conecta visualmente aos desastres que atingiram seu país e sua família. Neste exato momento em que eu estou falando com vocês, está acontecendo em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, a Flip, a Festa Literária de Paraty, que em 2023 escolheu como escritora homenageada a Patrícia Galvão, muito mais conhecida pelo seu apelido Pagu, uma mulher que viveu entre 1910 e 1962 e foi a femme fatale do romantismo brasileiro. Uma mulher que ficou conhecida pela sua grande beleza e pela sua liberdade extrema, tanto do ponto de vista artístico
quanto político e intelectual. Como jornalista, Pagu viajou o mundo inteiro. Esteve no Japão, na China, em Moscou, na Alemanha de Hitler, escrevendo reportagens que eram publicadas em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo num tempo em que as mulheres não tinham o mesmo espaço nem no jornalismo, nem na literatura. Quando tinha apenas 22 anos, mais ou menos, ela publicou Parque Industrial, um livro propagandístico que tinha a intenção de conscientizar para a luta de classes e para a urgência da revolução comunista, em que ela acreditava fervorosamente, mas que por tabela acaba conseguindo fazer um retrato da sociedade brasileira da década de 1930 como eu nunca vi igual. Pagu não era uma romancista muito habilidosa, pelo menos não era aos 22 anos quando escreveu este livro, mas ela era uma jornalista tão atenta, uma mulher que conseguiu recolher uma gama tão grande de inspirações para suas personagens que a gente praticamente sente que está ouvindo a voz das ruas enquanto a gente lê este livro. Um livrinho curto, né, bem fácil de ler, protagonizado por mulheres que trabalham em diferentes pontos da cadeia produtiva dos tecidos. Tanto nas fábricas, manejando aqueles teares super perigosos, quanto nos ateliês, fabricando e confeccionando tecidos caríssimos em troca de salários muito baixos, quanto na alta burguesia, aquela que comprava estes vestidos para se refestelar à custa do trabalho dos outros. As mulheres aqui não são moças idealizadas que vivem sonhando com o casamento. Elas são mulheres reais, que têm desejos, que têm medo, que têm ambição, que passam fome, que querem melhorar de vida, que quebram a cara o tempo todo. São personagens que compõem um teatro trágico, é verdade, mas muito, muito, muito fincado na realidade. A Festa Literária de Paraty acontece até este domingo e eu estarei lá. Aguardo vocês. Depois do intervalo, uma entrevista com a poeta Bruna Beber, que acaba de lançar Veludo Rouco. Esse Entre Linhas com destaques da Flip de 2023 volta já. Autora convidada pela Flip, que vai até domingo em Paraty, a poeta Bruna Beber acaba de lançar Veludo Rouco. Nascida na Baixada Fluminense e radicada em São Paulo, seus poemas passeiam pelo centro da capital paulista, por Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e viajam até a África, invocando personagens e memórias. Bruna, Veludo Rouco é seu sexto livro de poesia e a gente já reconhece assim, uma poética própria sua nos seus diferentes livros, né? Mas cada um deles tem uma espécie de tônica dominante. No Veludo Rouco, você identifica algo que seja transversal? O Veludo Rouco, eu acho que é o primeiro livro no qual eu não sinto saudade. Nem das coisas próximas, nem das coisas que já são há muito passadas. A minha busca, a minha preocupação no Veludo foi mais fazer uma historiografia de vozes e pessoas e personagens. O Veludo é muito povoado, né? De gente, morta e viva. É uma reanimação. Eu coloco essas pessoas em cena e para também colocar a história dessas pessoas no mundo. No Veludo eu tento me afastar da nostalgia e buscar mais a história. Então eu não estou olhando para o passado, eu quero colocar essas vozes no presente e quero que essas vozes perseverem. Não sei se de maneira inédita, mas eu acho que eu estou um pouco mais cronista na poesia. Isso já apareceu em outros livros meus, mas nesse foi intensificado, propositalmente intensificado. A minha relação com a caminhada pela cidade, a observação da cidade. Os outros livros são mais Rio de Janeiro. Você é de Duque de Caxias, trabalhava no Rio, essa experiência de sair do subúrbio e ir para a cidade sempre foi marcante na sua poesia. Sim. E São Paulo entra aqui, principalmente nos poemas finais, né? Estou aqui há 16 anos. Então eu fiquei adulta em São Paulo, eu reconheço São Paulo como minha cidade.
Na Barra Funda eu moro há 10 anos, então eu sempre fui um pouco cronista, mas ali naquele contexto da Barra Funda dos Campos Elíseos, que eu tenho essa vivência diária de caminhada e de fazer tudo a pé e de viver o bairro mesmo, isso apareceu na minha poesia. Eu puxei, mas isso apareceu também. Você mora, inclusive, perto da Rua Lopes Chaves, que é a rua onde morou o Mário de Andrade, não é isso? Moro do lado. Então vou dar meu endereço, né? Mas há também poemas que têm uma referência, por exemplo, na mitologia, embora atualizada para um contexto muito, muito urbano, contemporâneo brasileiro, como as pítias, né? Essa parte do livro em especial, que é Ofício e Graça, que é uma parte que eu me detenho mais na matéria poética, na matéria da composição poética, ela desagou da minha pesquisa do mestrado em Estela do Patrocínio. Então eu fiquei muito tempo lendo e pensando sobre profecia e sobre essa espuma do caos, né? Dos infernos e das conexões com outros mundos. Então eu quis trazer a figura das pítias para esses arautos da cidade, esses profetas e essas profetas da cidade. Que é isso que a gente vê diariamente, cotidianamente, essa violência e essa desigualdade aterradora. Eu já ouvi muito do que essas pessoas dizem, do que essas pessoas proclamam e profetizam. Então, essas pítias vieram todas, se reuniram todas nesse poema. Que é um poema em várias partes. Que é um poema em várias partes, em vários cantos, e foi um poema que eu escrevi muito rapidamente, um poema que eu queria há muito tempo fazer esse comentário, né? Tem um poema que é o Fátima's Place, que é um poema que a gente poderia dizer que é um poema em prosa, que aí tem um movimento de expansão para fora do Brasil. Você chega à África do Sul, enfim, Moçambique, né? O que é essa viagem descrita no Fátima's Place? Um dos grandes sonhos que eu tinha era conhecer a África. O máximo da África que eu pudesse. Até hoje eu conheço só 2 países, que é Moçambique e a África do Sul, que eu conheci em 2013, exatamente 10 anos atrás. E foi o tempo que eu levei para escrever o Fátima's Place e o Inhambane, que é o poema que se relaciona com o Fátima's Place. Muitas vezes eu tive a sensação de estar em vários bairros da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, bairros ali próximos ao centro de São João de Meriti, bairros da zona rural de Duque de Caxias, que é onde minha avó mora. Então, a minha viagem pela África, ela foi foram muitos espelhos, assim, o tempo todo, sabe? Do lugar onde eu nasci, dos lugares onde eu cresci, dos lugares por onde eu passo e convivo até hoje. E tirando toda a violência e toda a cultura e os contrastes e, enfim, toda a questão, todas as questões, eu nunca demorei tanto tempo na minha vida para escrever um poema. E eu achei que eu nunca fosse escrever sobre a minha experiência na África. Mas esse poema, ele foi escrito muito falado também. Então eu escrevia um pouco e eu gravava, eu escrevia um pouco e eu gravava. Então eu tinha uma necessidade muito grande de narrar. Que é um processo que você utiliza frequentemente. Gravação, sim, mas eu precisava narrar. Porque quando eu voltei da África, todo mundo me perguntava muito, Bruna, como foi? Todo mundo queria saber muito. E eu demorei muito tempo para saber contar, né? São muitas outras mais. É uma peregrinação aqui, uma viagem de circunnavegação pela África. Podemos dizer que ela começa no lote 15 em Duque de Caxias e ela termina em Maputo, ou em Inhambane, ou em Joanesburgo, mas é um passeio mesmo. O primeiro livro
livro publicado por Salman Rushdie após o atentado sofrido pelo escritor indiano em 2022, Cidade da Vitória narra a história de um império mítico que renasce a partir de um poema épico. O Homem que Calculava, célebre livro de enigmas matemáticos narrados na forma de fábula árabe por Malba Tahan, pseudônimo do brasileiro Júlio César de Mello e Souza, ganha nova edição com o prefácio de Mamed Mustafa Jarouche, tradutor das Mil e Uma Noites. O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira, é a biografia escrita pelo jornalista Maurício Sticer de Jacinto Figueira Júnior, precursor dos programas de crônica policial com formato de entretenimento sensacionalista. E Voladoras reúne 8 contos de Mônica Oieda, escritora equatoriana de narrativas de horror em que temas como sexualidade e violência se associam à geografia e aos mitos andinos. O livro que eu vou indicar é O Boneco de Neve, do John Nesbo. Ele é um autor norueguês que escreve sobre o detetive Harry Hole, é uma série de livros de terror. E eu vou indicar esse livro porque ele é muito surpreendente, você realmente não sabe quem é o assassino. E ele é sobre esse serial killer que mata mulheres e coloca a cabeça delas em bonecos de neve. É muito surpreendente e muito bom. Eu vou indicar Os Fornos de Hitler. É um livro que conta a história de uma sobrevivente de Auschwitz. Ela narra o livro depois que ela sai do campo de concentração. Eu vou indicar porque foi o meu primeiro contato com o assunto mais diretamente e me traumatizou assim, de um jeito não tão legal, mas foi algo que me fez querer estudar mais sobre isso e hoje eu curso História justamente para me aprofundar no tema. O Declínio do Homem, por Osamu Dazai. Este livro é muito interessante porque ele conta a vida de um homem, desde a infância dele até a vida adulta, mostrando todos os problemas que ele tem em relação à sociedade e à convivência deles. E é super interessante essa comparação entre a depressão e o dia a dia. Eu super recomendo esse livro. O Entre Linhas termina com trechos da entrevista que a sul-africana Nadine Gordimer concedeu ao programa Roda Viva durante a Flip de 2007. Prêmio Nobel de Literatura de 1991, ela nasceu em 1923 em Joanesburgo e morreu em 2014. Com uma obra marcada pelo olhar politicamente incisivo, Nadine Gordimer publicou mais de 30 livros. Dentre eles, destacam-se O Melhor Tempo é o Presente, O Engate, Beethoven era 16avos negro e outros contos e Ninguém para me acompanhar. Na semana que vem tem mais Flip com um Entre Linhas especial feito durante a Festa Literária Internacional de Paraty. Até lá! Militância e engajamento podem ter um papel mais importante numa obra de ficção do que a universalidade da história? Yes, I would agree. It's longer lasting too, because if we are to deal with the future, we have to remember the past. And the way it's recounted in history books, or the way that it appears in print, in journalism, is at a certain level. But it is the ability that writers have, if they are good writers, if they're honest writers, to indeed identify with what went on inside people during the pressures of these the conflicts, how the conflict outside is reflected on the normal human conflicts that we all have in our love life, in our family relations, in our working relations. But if you live in a country where there is conflict, you have this constant pressure from outside as well as solving the problems within. And this is what literature tries to do, to tell the whole story, not just the events.